Bem, vamos lá, Antônio. O que a gente vai ter aqui? A questão fala que na Câmara de Vereadores, numa certa cidade, é composta por 13 vereadores, sendo que 6 desses são de partidos políticos da situação, ou seja, 6 são aliados, 6 aliados, e 7 são da oposição, ou seja, 7 da oposição. É necessário compor uma comissão especial a ser formada por exatamente 5 vereadores. Bem, então a gente vai ter que essas formações serão compostas por 5 vereadores, certo? De forma que haja pelo menos 2 representantes de cada um desses blocos políticos. Então a gente vai ter que ter 2 aliados e 2 opositores, certo? Além disso, foi definido que o líder da situação e o líder da oposição, ou seja, o líder dos aliados e o líder dos opositores, não podem fazer parte da mesma comissão, certo? Então a gente vai ter que tirar da situação em que eles estiverem juntos, certo? E aí, bem, sob essas condições, a quantidade de comissões distintas que pode ser constituída é igual a... Bem, vamos lá. O que dá pra gente pensar? Dá pra pensar que os 7 opositores, eles vão ser formados por 6 opositores e um líder opositor. Já os 6 aliados vão ser formados por 5 aliados e um líder dos aliados, certo? Ou seja, a gente vai ter as seguintes formas de ficar definido, digamos assim. A gente pode ter um grupo formado por 3 opositores e 2 aliados. A gente pode ter um grupo formado por 3 aliados e 2 opositores. A gente pode ter um grupo formado por o líder dos aliados, um aliado e 3 opositores. A gente pode ter um grupo formado por o líder dos aliados, 2 aliados e 2 opositores, tá? Além de que a gente também vai poder ter o grupo formado pelo líder dos opositores, um opositor e 3 aliados. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o grupo formado pelo líder dos opositores, 2 opositores e 2 aliados, certo? Tá. E aí a gente vai ter que calcular essas coisas, a gente vai ter que fazer esses cálculos individualmente, tá certo? Bem, o que a gente vai ter aqui? Pegando esse nosso primeiro exemplo aqui, tá certo? O exemplo número 1, vou anotar aqui como se fosse o primeiro exemplo, certo? O exemplo número 1, perceba que a gente vai ter 3 opositores, tá certo? Quantos opositores a gente tem? A gente tem 6. Ah, Felipe, não, a questão fala que tem 7. Mas lembre-se que eu defini como 6 opositores e um líder opositor, certo? Portanto, a gente tem 3 opositores. E para escolher 3 desses opositores em qualquer ordem, eu vou ter 6 opções possíveis. Portanto, isso vai tratar de uma combinação de 6, 3 a 3, certo? Então, isso vai ser uma combinação de 6, 3 a 3, certo? Enquanto que a gente também vai ter 2 aliados. E para escolher esses 2 aliados, a gente vai ter 5 possibilidades. Portanto, vai ser uma combinação de 5, 2 a 2. Certo? Para a segunda opção, a gente vai ter essa daqui. Essa aqui é a primeira. Aqui a gente vai ter a segunda. Na segunda opção, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que, para escolher 3 aliados, a gente vai ter 5 opções. Então, vai ser uma combinação de 5, 3 a 3. Então, bora lá. 5, 3 a 3. E para escolher 2 aliados, a gente vai ter um total de... 2 opositores, perdão. A gente vai ter um total de 6 opções. Então, vai ser uma combinação 6, 2 a 2. Para a terceira opção, a gente vai ter esse daqui,
E aí perceba o seguinte, a gente vai ter um líder aliado aqui. Quantas opções de líder aliado a gente tem? Bem, a gente só tem uma. Então, vai ser 1 que multiplica. A gente vai selecionar um aliado dentre 5, portanto, uma combinação de 5, 1 a 1. 5, 1 a 1. E a gente vai ter que selecionar 3 opositores dentre 6. Portanto, 6, 3 a 3 novamente. 6, 3 a 3, certo? E aí, bem, para a quarta opção, a gente vai ter aqui, para a quarta opção, um líder aliado, que a gente já descobriu que era 1. Aí a gente vai ter 2 aliados, que teremos que escolher esses 2 dentre 5. Portanto, uma combinação de 5, 2 a 2. Multiplicado por, a gente vai ter que escolher 2 opositores dentre 6. Portanto, combinação de 6, 2 a 2. Certo? E aí, bem, a gente vai ter essas últimas aqui, que são o quinto e o sexto, certo? No quinto, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que ele é composto por um líder. O líder vai ser uma opção que a gente vai ter, escolher o líder. Aí a gente vai ter aqui um opositor que a gente vai escolher dentre 6. Portanto, combinação de 6, 1 a 1. E a gente vai ter, por último, 3 aliados que vão ter que ser escolhidos dentre 5. Portanto, combinação de 5, 3 a 3. Certo? E aí a última, mas não menos importante, vai ser a sexta opção, que é essa daqui, certo? E aí a sexta maneira seria feito por um líder opositor, que a gente tem uma opção apenas. 2 opositores dentre 6, portanto, 6, 2 a 2. Multiplicado por 2 aliados dentre 5, portanto, 5, 2 a 2. Certo? E aí, vamos lá. Eu vou acabar por passar isso daí para a próxima tela, certo? Tá. Vamos lá, então. Na próxima tela, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tela só para fazer cálculo, ok? No primeiro, a gente tinha uma combinação de 6, 3 a 3 que multiplica 5, 2 a 2, certo? E aí isso vai resultar em 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2, vezes 5 vezes 4, dividido por 2, certo? E aí com isso a gente vai conseguir simplificar esse 6 pelo 3 e 2, e esse 2 por esse 4 aqui, resultando em 2 aqui, certo? E aí a gente vai ter que esse resultado vai ser a multiplicação de 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 2, 200. Aí a gente teria o segundo cálculo. Que o segundo cálculo vai ser o 5, 3 a 3 vezes 6, 2 a 2, certo? E aí 5, 3 a 3 vezes 6, 2 a 2 é a mesma coisa do que 5, 2 a 2 vezes 6, 2 a 2. E aí isso vai virar 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, vezes 6 vezes 5 dividido por 2, certo? Vezes 1. Bem, dá para simplificar esse 2 e esse 2 com esse 4, e aí a gente vai obter 5 vezes 6, 30, vezes 5, 150. Já para o nosso terceiro problema, a gente vai ter que era 1 vezes 5, 1 a 1, vezes 6, 3 a 3. E aí isso vai dar 5 vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 3, vezes 2, vezes 1. A gente consegue cortar o 3 vezes 2 com o 6, e aí isso vai resultar em 5 vezes 4, 20, vezes 5, 100. Certo? Daí a gente também vai ter o seguinte. A gente vai ter o quarto problema. No quarto problema, a gente tinha
1 vezes 5, 2 a 2, vezes 6, 2 a 2. Isso vai acabar sendo 5 vezes 4 dividido por 2, vezes 6 vezes 5 dividido por 2. A gente consegue simplificar esse 2 e esse 2 com o 4. E aí, bem, 6 vezes 5, 30 vezes 5, 150. No quinto exemplo, no quinto problema, a gente vai ter 1 vezes 6, 1 a 1, vezes 5, 3 a 3. Isso daqui vai ser igual a 6, 1 a 1, vezes 5, 2 a 2, certo? Porque o 5, 3 a 3 vai ser igual a 5, 2 a 2. E aí isso vai acabar sendo igual a 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, certo? E aí com isso, a gente consegue simplificar o 2 com o 4 e a gente vai ter que multiplicar por 2 no final. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 2, 60. E aí, por último, mas não menos importante, a gente vai ter aqui o 1 vezes 6, 2 a 2, vezes 5, 2 a 2. Isso vai ser igual a 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1, vezes 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. A gente consegue simplificar o 2 com o 4. Isso daqui vai acabar dando 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150 também. E aí a gente vai ter que somar todos os resultados que a gente obteve, tá certo? O 200 com o 150, com o 100, com o 150, com o 60, com o 150. Bem, 150 com 150 dá 300. 300 com 200, 500. 500 com 100, 600. 600 com 150, 750. 750 mais 60 dá 810 a nossa resposta. Tá certo? Portanto, o gabarito dessa questão vai ser letra D, de Danoninho. Certo? É isso.